E nesta manhã eu quero falar algo sobre uma necessidade não só do corpo humano, mas também na nossa vida espiritual, que é sobre algo que talvez, eu não sei quantos aqui vão conseguir, ser revelado aí. Talvez você já tenha sido revelado, mas o teu corpo, ele depende disso. E que se você não tomar, é algo que, já entreguei tudo. Mas se você não tomar, você não sobrevive. Pegou aí? Alguém já sabe? Água. A água é algo, aleluia, que todos nós precisamos, Hoje de manhã, ó, já chegou aí, ô glória, já chegou a água aí. Eu fiz uma pesquisa rápida essa manhã, e uma pessoa de 70 quilos, que pese 70 quilos, ela precisa de 42 litros de água no corpo, porque os seus órgãos dependem desse líquido para poder progredir, E aqui, aqui faz aqui uma divisão, 28 litros vão para dentro das células, 10 litros e meios ao espaço ao redor das células, e 3 litros e meio, aproximadamente 8% dessa quantidade, vai para o sangue. Ou seja, o nosso corpo, ele depende, desta água. E vamos falar também da outra água, a água que representa o Espírito Santo. É muito mais superior que isso. Por quê, pastor? Porque nós dependemos da água do Espírito Santo para que ela venha não só saciar a nossa vida espiritual, mas também nós precisamos jorrar para a vida de outras pessoas. Tem alguém aí? Dá uma olhada para o teu irmão aí, vê se tem alguém aí do teu lado com bastante água. Glória a Deus. Identificou ele aí? Glória a Deus. E aí, queridos, nós precisamos da água, para transbordar para a vida das pessoas, porque sem essa água nós não sobrevivemos, nós não temos como ofertar a água se nós não temos água, sabe? Porque se você não tiver água, você vai ficar seco, Mas, por que eu estou abordando essa manhã sobre água? Porque essa manhã nós vamos falar sobre uma mulher que ela teve um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus ele mudou a agenda dele para ter um encontro com ela. Assim também como esta manhã, o Senhor quer ter um encontro com você. Ele quer ter um encontro com você nessa manhã, para suprir a tua necessidade, daquilo que você precisa, porque eu não sei o que você está precisando, eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei, aleluia, o que você tem passado no seu dia a dia, porque só o Senhor, Ele conhece o nosso interior, só o Senhor, Ele sabe da tua necessidade. E nós vamos falar sobre esta mulher que teve um encontro com o Senhor, porque ela achou que ia saciar a sede de Jesus, mas foi Jesus que saciou a sede dela. Assim como Ele vai saciar a tua sede nesta manhã, aleluia. Assim como Ele vai dar o que você precisa, e que se você precisar de cura, você vai sair daqui curado. Se você precisar de algo dentro do teu interior, o Senhor, aleluia, vai fazer a limpeza completa, e você vai sair daqui regozijando, aleluia, do Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia. Tem crente pentecostal nesse lugar? Aleluia. Porque, irmãos, nós sabemos que o tamanho do teu glória vai ser o tamanho da tua vitória esta manhã. Aleluia. Se você quer mais vitória, continua glorificando, continua exaltando, continua dando palma para o Espírito Santo. Aplaude a Ele, aplaude ao Espírito Santo, engrandeça o nome dEle nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa aqui só foi uma pequena introdução, mas agora já vamos entrar aqui pela palavra. E falamos aqui sobre uma água física e sobre a água espiritual, que ela vai te levar para a eternidade,
Mas o tema desta ministração desta manhã é a água viva que salva vidas. A água que ela é viva. Por que ela é viva, pastor? Porque ela tem o poder de trazer vidas para nós. Vida para dentro de nós, sabe? E que se você estiver morto, o Senhor nesta manhã vai ressuscitar você. Nas áreas suas que estão mortas, naquilo, aleluia, que tem roubado no seu dia a dia, o Senhor vai avivar a tua vida. E você não vai ser um crente mais, aleluia, contraído com as coisas desse mundo, mas você vai ser um crente vivo, sabe? Porque você pode ver que tem pessoas que você olha para ela que parece que ela está longe desse ambiente, né? E o Senhor nesta manhã, Ele está trazendo vida para você nesta manhã. Então nós vamos ler aí João capítulo 4, verso 4. O glória a Deus aí, tá bom, foi para mim, aleluia. Apesar de nós estamos num pequeno número, né? Hoje os nossos jovens, os Next Teens e alguns pastores estão no acampamento. Estamos com um número reduzido, mas o Espírito Santo está nesse lugar. Glória a Deus. Então, eu vou te dar mais uma oportunidade, até porque tem aquele louvor que diz assim: me dá mais uma chance. E o Senhor vai te dar mais uma chance, porque Ele é o Deus de amor, irmão, né? E aí, prepara o teu fôlego agora para você mandar um glória para Ele, porque esse glória já vai ser uma ligação da água que vai ser derramada sobre a sua vida essa manhã. Glória a Deus. João capítulo 4. Ô glória! Verso de número 4, nós vamos ler essa manhã. A partir do verso 4, nós vamos estar falando sobre esta história que Jesus, né? É uma história bastante conhecida, porque na verdade essa mulher, ela foi escolhida pelo Senhor, assim como todos nós fomos escolhidos, porque você é um privilegiado do Senhor, você foi escolhido por Ele. João capítulo 4, a partir do verso 4 mesmo, nós vamos ler até o 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, próximo. E chegou, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimento. E então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus... volta aí. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Próximo. E replicou Jesus: mulher, se você conhecesse a água, olha aqui, ó. E replicou Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, e tu lhe pediria a ele, e ele te daria a água da vida. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra. E aqui, queridos, nós vemos uma história sobre esta mulher, né? Eu não sei como é que você conhece essa história, mas aqui nós falamos de uma mulher, né? A mulher samaritana. Pode ser que você conheça como uma mulher samaritana, ou a mulher do poço de Jacó, né? Porque esse poço, ele era um poço que Jacó construiu ele e deixou ali, né, para ajudar aquelas pessoas, né, próximas ali a estar se servindo. E aqui nós vemos, querido, que essa mulher, ela carregava muitos traumas, muitas marcas. E nós sabemos, queridos, que
essa mulher, né, como aqui diz, né, nesse texto, que esta mulher, ela precisava ter um encontro com Jesus, porque ela era uma mulher discriminada entre a sociedade por conta da tua história. E todos nós temos uma história, do começo e o meio e o fim. Talvez você conheça alguns capítulos da minha história, alguns capítulos aí do seu irmão, mas você não conhece toda a história, porque sabe quem conhece a tua história do começo ao fim? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe das tuas marcas, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe dos teus traumas, Ele sabe daquilo, aleluia, que muitas vezes te acompanha, porque você está aqui, a tua marca está aqui com você. Você vai trabalhar, as suas marcas vai com você. E só quem te conhece por dentro é o Espírito Santo. Ele sabe como é que você chegou aqui esta manhã. Mas essa manhã Ele está te oferecendo a cura. Ele vai te dar água viva. E você não vai sair daqui da forma em que você chegou. Isso é tudo pela fé, em nome de Jesus. E eu creio assim. Porque assim como essa mulher, ela teve um encontro com Jesus, né? Porque aqui ela teve um passado muito terrível, né? Passados de dores, né? Passados que ela teve que só a graça do Senhor. Coloca aí para mim o verso 11, queridos, ainda no capítulo 4, amém? Glória a Deus. E respondeu-lhe o Senhor: tu não tens como quem tirar água, e ao poço é fundo, aonde pois tem água viva? Ela ficou na dúvida ali, né? Eis tu, porventura é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, eu bem assim os seus filhos e o seu gado. Próximo. Afirma Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E assim vai ser com você em nome de Jesus. O Senhor está te oferecendo uma água nesta manhã. Próximo, por favor. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. E ao que ele respondeu, a mulher: não tenho marido. E replicou: bem dissestes que não tem marido. Próximo. Porque 5 maridos já tivesse, e esse quem agora tem não é teu marido. E isto dissesse com verdade. E o Senhor disse-lhe à mulher, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte vós, e entretanto dizeis que em Jerusalém é um lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quanto nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Glória a Deus, até aqui. E aqui nós vemos, queridos, que Jesus, ele faz uma pergunta para aquela mulher. E o que é que eu aprendo aqui nessa história? Eu aprendo que Jesus, ele sabe tudinho da nossa vida. Talvez você já deve ter tido em algum lugar aonde alguém revelou a tua vida e você olhou para a tua esposa com cara de bravo e falou: você contou tudo para o pastor? Toda a minha vida para o pastor, mulher? Mas você tem a boca grande, hein? Mas o que eu vejo? Que o Espírito Santo é Ele quem revela a vida. Porque Jesus já sabia da história desta mulher. Mas Jesus, ele muitas vezes, aqui a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus havia vários lugares para ir. Na verdade, ele tinha 3 caminhos para escolher. E ele escolheu o caminho mais difícil. Porque, como disse aqui a palavra,
nós vemos que os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, porque eles tiveram um problema lá atrás, e isso fez uma separação. Então, né, nenhum dos dois se bicavam, né? Eles não tinham comunhão um com o outro. E aqui nós vemos que quando esta mulher, ela está ali perante a Jesus, ela coloca uma barreira, né? Dizendo, como se tu é um judeu, vem conversar comigo, porque os judeus não se comunicam. Então, né? Ela falou, meu Deus, como esse homem está querendo conversar comigo? E todas as pessoas que carregam um trauma, ela tem uma barreira. Todas as pessoas que carregam um trauma, sabe? E nós não podemos deixar que essa barreira domine nós. Mas aqui nós vemos que Jesus ali, quando ele conversa com ela, né? Jesus já começa a fazer um tratamento com ela. Assim como essa manhã também ele está fazendo um tratamento com você. E se você tiver alguma barreira que tem te bloqueado, talvez tem pessoas que não conseguem se comunicar com ninguém, não conversa com ninguém, porque ele tem um problema na alma. Pensa, irmão, quantos problemas essa mulher ela tinha na alma. Até porque nós lemos aqui que ela tinha 5 maridos. Ela vinha de uns relacionamentos conturbados, né? E ela era vista mal pela sociedade. Por quê? Por conta do exemplo dela. E muitas pessoas, né, olhavam para ela com um olhar de desprezo. E Jesus disse, ó, você teve 5 maridos, e o que tem não é teu, e se não é dela, ele pertence a outra. Então esse daí era um amante dela, né? Esse daí era um amante. Ou seja, ela estava debaixo de uma maldição, sofrendo, aleluia, calada. E a Bíblia, quando fala aqui que era na hora sexta, por que na hora sexta, pastor? Porque a hora sexta era a hora que ia menos pessoas no poço buscar água. Até porque quem tem traumas, quem tem problema com as pessoas, quanto menos as pessoas me verem, para mim é melhor. Sim ou não? Né? É dessa forma. E esta mulher, ela escolheu esse horário porque era um horário propício, que não tinha quase ninguém no poço. Mas ela não sabia que Jesus estava ali para tratar ela. O improvável aconteceu na vida desta mulher. E passar, né, por Samaria era um caminho que Jesus, né, ele escolheu para ir para aquele lugar. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, que nesta história Jesus, ele muda a rota. Ele muda, né, muitas vezes uma rota. Sabe para que Jesus ele muda a rota e colocou essa mulher na agenda? Sabe para quê? Porque ele queria encontrar. Assim como essa manhã também ele quer te encontrar com você. E que se você tiver algo, e que você tiver fé, nesta manhã você vai sair daqui, assim como essa mulher saiu daquele poço. Você vai sair daqui transformado, liberto, restaurado. Se está faltando amor, o Senhor vai colocar amor. Se está faltando fé, o Senhor vai colocar fé. Se está faltando alegria, o Senhor vai colocar alegria na sua vida. O Senhor vai fazer você de uma pessoa diferente. Aleluia, porque Ele mudou a rota esta manhã para te encontrar. Ele mudou a rota nesta manhã para te servir, assim como Ele serviu esta mulher. E Ele teve um encontro com ela, né? E ali eles conversaram, né? Jesus começou a tratar a ferida, né? Tratar aquela dor, né? Porque não é fácil cuidar de uma ferida, ela tem um processo, ela precisa de um remédio, ela precisa de um cuidado diário, né? Na vida da pessoa. E o Senhor, Ele vai tratando. Mas nós sabemos que a marca, ela não tem como ser removida. Apesar de que hoje nós já temos algumas tecnologias aí, né, que estão tentando, né, tirar a marca que muitas vezes fica em você. Mas às vezes eles não conseguem com sucesso. Porque esse sucesso, essa marca, para não ficar nenhuma cicatriz, só quem tira é Jesus. Ele tem esse poder de tirar essa cicatriz.
Então, a primeira lição, queridos, você que gosta de anotar aí, a primeira lição que eu vejo aqui, Jesus, ele conhece a sede do teu coração. Ele sabe, né, o que o ser humano ele precisa, né, para a sua vida. Volta aí no verso 10 aí, meu irmão. Eu gostaria de chamar ele pelo nome. Como é que ele... É o Jonatas. Glória a Deus. Jonatas está aí nos ajudando nessa manhã. O verso 10, Jonatas. E replicou Jesus: se conhecesse o dom de Deus, a quem é quem te pede, dai-me de beber, e tu me pedirias, e ele te daria água da vida. Assim como essa mulher também, queridos, tem muitas pessoas aqui que não conhecem Jesus, sabe? Você só conhece ele de ouvir falar. Pastor, eu ouço muito testemunho, eu ouço muita coisa, mas nada aconteceu comigo. Mas nessa manhã, levanta a tua mão, eu quero profetizar na sua vida, que esta palavra vai mudar na tua vida, que você não vai viver mais os milagres dos outros, mas vai passar a viver o teu milagre. Você vai passar a viver o teu milagre. Você vai contar vitórias do Senhor, que alcançou, aleluia, através do Espírito Santo. Eu não sei quantas pessoas o Espírito Santo diz, mas ele diz que o ano ainda não terminou. Que você tem pedido algo para o Senhor no começo deste ano, mas creia que o Senhor é poderoso para te dar aquilo que você precisa. Assim como essa mulher não conhecia Jesus, você vai passar a conhecer Ele, de viver com Ele, sabe, de estar com Ele, de viver as maravilhas dEle, de viver o poder dEle na sua vida. Salmo 42, queridos, Jonas, Salmo 42, vamos ler do 1 ao 2, glória a Deus, glória a Deus. Tem glória aí? Tem aleluia aí? Glória a Deus. Como suspirar a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Percebe-se que quando Jesus começa a conversar com esta mulher, aleluia, o Espírito Santo já começa a tratar ela, né? E aí ela começa a ter uma sede diferente, uma sede, né, de estar com Jesus a todo tempo. E é por isso que eu sempre gosto de enfatizar, irmão, toda oportunidade que você tiver de estar com Jesus, não perca toda a oportunidade. É o culto de celebração de domingo, é o nosso grupo de alívio, é um evangelismo que vai ter, é uma adoração que vai ter na igreja. Queridos, eu quero estar em tudo, porque assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. O diabo, ele tem roubado isso, mas nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, resgatar isso para a nossa vida. A segunda lição, deixa eu ver aqui o horário, glória a Deus, meu Deus, me ajuda, Jesus. Ô glória, estou ouvindo glória aí, aleluia, ô benção, isso é maravilhoso, sua ajuda, aleluia. A água do mundo, queridos, não satisfaz. Pastor, mas você estava falando aqui no começo que o corpo precisa de água, e agora, né, Jesus fala para a mulher que desprezou aquela água, disse, aquela água lá não mata a sede que você precisa. E a água física, queridos, é claro que a gente precisa dela, mas falando no sentido espiritual, nós precisamos, né, da água de Jesus. Por quê? Porque essa água de Jesus satisfaz o nosso espírito. E a água normal, ela representa um mundo, sabe? Você pode ver que tem pessoas que ela tem de tudo, mas sabe o que ela não tem? Não tem paz, não tem alegria, não tem apetite. Pode ver, tem muitas pessoas ricas, né? Não como é que se fala, a gente não precisa fazer uma reeducação alimentar, até porque a gente não pode ficar, né, muito gordinho, por conta, né, da pressão, por conta do colesterol. A gente precisa cuidar do nosso corpo também, né? Mas é maravilhoso comer uma comida boa, né? Quem gosta de comer comida boa aqui?
Eita glória, aleluia. Deus está preparando uma comida. Hoje, essa manhã você já está comendo uma comida boa aqui. Uma comida que vai saciar a tua sede nesta manhã. Mas falando da comida física, né? Nós vemos aqui que Jesus ele fala, né, sobre a sede do coração desta mulher. E nós precisamos, queridos, nos alimentar bem, sabe? Mas o que eu estava falando é que as pessoas que têm muito poder aquisitivo, elas comem uma comida bem, né? Pouquinho, sabe? Parece comida de passarinho. Já viu comida de passarinho? Bem pouquinho, né? Por quê? Porque não tem saúde. Porque essa saúde o mundo não pode dar, mas Jesus pode dar essa saúde para você. Ele é a saúde. E coloca aí para mim, Jonatas, o verso 13. O verso 13 de João aí. Glória a Deus. A água viva que salva vidas. Aleluia. E afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede. É isso que eu estava falando sobre a água do mundo, né? A água do mundo, ela vai te dar sede todo instante, porque a alegria ela é momentânea, a alegria do mundo, mas a alegria de Jesus ela é eterna. Porque para o crente, verdadeiro crente, não tem tempo ruim. Você pode ver, você já deve ter conhecido uma pessoa assim: eu queria ser igual a você. Por quê? Porque você só sorri, irmão. Como eu queria ter esse sorriso, né? Mas Jesus nesta manhã está te oferecendo a alegria que vem do trono. E os dias de tristeza estão se findando a partir de hoje. Você vai sorrir mais. Você vai ser uma pessoa otimista. Você vai ter mais fé. Eu creio, Senhor, nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Senhor, eu vou viver, porque eu sou a representação do Senhor. E você é a imagem e semelhança de Deus, queridos. Você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus, Ele, né, falou na sua palavra. Agora vamos ler aí Eclesiastes 2, o verso 10 e o verso 11. Aleluia, glória a Deus. Verso 10, verso 11 de Eclesiastes. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e a isso era a recompensa de todas elas. Próximo. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum aproveito haveria debaixo do sol. E aqui nós vemos, né, que essa mulher, ela estava correndo atrás do vento, ou seja, ela não estava encontrando solução para a vida dela. Mas, o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus, ele tem um encontro conosco, ele muda a história. Talvez a tua história seja uma história triste, sabe? Porque muitas vezes você é filho de uma família, né? O seu pai já foi filho de outra família, né? E na verdade, a raiz daquela família traz muitos traumas para você. E às vezes você não aprendeu aquilo que você precisava aprender. Talvez você não teve o colo do seu pai, né, o carinho da sua mãe, né? Mas eu quero te apresentar alguém que, independente da sua mãe, né, porque a própria palavra diz que pode a mãe se esquecer de um filho, mas ele jamais esquece de você. Ainda que você seja rejeitado pela sociedade, mas Jesus, ele te ama, e ele quer te salvar, ele quer te transformar, quer fazer você dar cada dia uma pessoa melhor. E o Senhor vai fazer você a cada dia de uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Porque nós vemos aqui, queridos, um exemplo, né, de um encontro. Zaqueu teve um encontro com o Senhor, né? Jesus até sabia o nome de Zaqueu, nunca tinha falado com Zaqueu, e estava passando por Jericó.
Zaqueu estava em cima de uma árvore. Jesus com um monte de multidão ali ao redor dele. Qual era a probabilidade de Jesus olhar para o alto? Até porque uma pessoa famosa não olha muito para a gente, né? Vamos colocar o Jesus aqui, né? Num contexto de famoso. Até porque Jesus é famoso mesmo. Mas é um famoso diferente. É um famoso que tem humildade. É um famoso que tem um amor que ninguém tem. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele vai além daquilo que nós pensamos e imaginamos. O amor de Deus, né? É um amor verdadeiro. Pensa um amor verdadeiro, é o amor de Deus. E quando Jesus ele passa, né? Jesus ele olha para o alto. Por que ele olha para o alto? Porque Zaqueu ele estava desejando tanto ter esse encontro com Jesus. Porque quando Jesus ele é assim também, irmão. Se você tem um desejo de encontrar com ele, ele vai te encontrar. Mas se você não desejar também, ele deixa do jeito que você quiser ficar. Mas se nesta manhã você quiser ter um encontro com ele, eu creio em nome de Jesus que você não vai ser mais o mesmo. Você vai sair daqui em nome de Jesus, transformado por esta água que ele já está te dando esta manhã. Comece a saborear a água aí, bom? Quando a coisa é boa a gente passa, né? Passa a língua nos lábios, né? Ai, que maravilha, que gostoso. Vai recebendo aí, irmão. Isso é profético também, viu? Glória a Deus. E Zaqueu, ele teve um encontro com ele, né? E quando Jesus passa naquele lugar, Jesus olha para o céu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Olha a diferença da pessoa que deseja Jesus. Quando você deseja Jesus, ele te encontra. E que esse desejo ele venha, né, arder no teu coração. A terceira lição que nós aprendemos aqui nessa história, que só Jesus pode saciar plenamente os nossos desejos, aquilo que nós precisamos. João 4,14 aí, Jonatas. Glória a Deus. Aquele, porém, que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa água que eu estou te apresentando esta manhã, você vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida das pessoas, em nome de Jesus. Aquilo que você está recebendo aqui, você vai transformar vidas de pessoas neste mundo, porque tem pessoas que precisam de você, e você não precisa ir muito longe, é só você olhar no seu WhatsApp. Quantos aqui tem bastante amigo no WhatsApp? Ou algum amigo, algum colega, né? Tem bastante. E você pode falar: Senhor, quem está precisando de água hoje? Porque eu tenho essa água. Sabe por quê? Porque eu estou jorrando a água do Espírito. E eu quero dar. E eu quero dar. Assim como Jesus, que ele jorrava a todo tempo. Todo tempo Jesus estava jorrando a água. Sabe? E ainda continua jorrando sobre as nossas vidas. Isaías 55:1. Jonas, glória a Deus. Aleluia. Estamos no número 3. Número 3 é ressurreição, é profético. E todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai. E comeis sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Próximo. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e no vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui nós vemos, né? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Quantas pessoas gastam o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Porque é os prazeres da carne, é aquilo que não satisfaz. É isso que Jesus ele está colocando aqui, o profeta Isaías está colocando aqui para nós. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e no vosso trabalho naquilo que não satisfaz a vossa alma? Ou seja, você trabalha, né, para cuidar da sua família,
para algo que seja bom para o seu organismo. Mas quantas pessoas gastam dinheiro com bebidas, com drogas, com prostituição, com tantas outras coisas, né? Mas, e aqui, o que a gente aprende aqui nesse texto? Que nem Jesus está satisfeito com aquilo que você está fazendo. Mas, se você começar a gastar o dinheiro naquilo que o Senhor está falando esta manhã, Ele tem coisas maravilhosas para apresentar para você. Manjares maravilhosos para apresentar para você. Como eu perguntei aqui, você gosta de comida boa? Essa comida boa está chegando para você. Esse milagre está chegando na sua vida para você. E a terceira lição que eu aprendo aqui: a transformação começa de dentro para fora. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A libertação chegou para esta mulher no momento que ela teve um encontro com Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus chega na nossa história, tudo se torna novo. Aquela história que você tinha do passado, aquele passado ruim que esta mulher tinha, porque, né, pensa, uma mulher que teve 5 casamentos, essa mulher era feliz? Essa mulher era feliz, queridos? Essa mulher tinha problema? Você acha que as pessoas gostavam dela? Principalmente o vizinho. Essa mulher era discriminada. Mas, quando isso acontece conosco, tem alguém que ele não olha para o jeito que você está essa manhã. Ele não te julga. Jesus, ele não julga ninguém. Pelo contrário, ele te oferece o amor dele. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer arrancar aquilo que tem trazido trauma, tristeza para a sua vida. Só Deus sabe, né, o que você passou lá no passado. Mas o Senhor, ele conhece. E quando ele conhece, ele vai direto na ferida. Ele traz o remédio certo. Ele cura no momento certo. E então essa mulher, ela foi libertada pelo Senhor. Porque essa mulher, com certeza, ela não tinha muitos amigos. E ela sofria muito, né, por conta das coisas que ela estava passando. A quinta lição: Jesus revela a nossa realidade. Põe aí o verso 16 aí, Jonas, para nós. Glória a Deus. E Jesus revelou a verdade para esta mulher. Lembre-se que quando ele estava conversando com essa mulher, ele revelou a vida dela. Porque é o que eu disse para vocês: só Jesus conhece a tua vida. Só Ele sabe quem é você lá no trabalho. Só Ele sabe quem é você como esposo ou esposa. Só Ele sabe quem é você, né, no meio da sociedade. É Ele que conhece a tua realidade. E assim que, ou melhor, João 4, o verso 16. Coloca o verso 16 aí. Glória a Deus. Jesus disse: vai e chama teu marido. Próximo. E a mulher respondeu, disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tem marido. Próximo. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Então essa mulher, ela revelou, né, a verdade, né? Jesus revela a verdade dela, sem nunca ter visto, sem nunca ter conhecido. E quando eu vejo aqui isso aqui, e quando nós começamos lá no começo, né, que a palavra diz que era necessário Jesus passar por aquela cidade. Assim como Jesus, nesta manhã, está dizendo que é necessário passar na tua casa. Vai ser necessário passar no teu emprego. Vai ser necessário passar, aleluia, pelas suas emoções. Vai ser necessário passar para trazer cura onde você precisa de cura. E Jesus escolhe esse caminho, porque
era um caminho difícil. Naquele lugar Jesus não era querido, até porque ele era judeu. E como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né, poderia ter uma guerra ali, poderia ter acontecido algo grave com Jesus naquele lugar. Mas quem tem Jesus tem coragem. Bata no teu peito, quem tem Jesus tem coragem. Você falou baixo, mas agora eu quero que você fale com fé. Quem tem Jesus tem coragem. Tem coragem, irmão. Aleluia. Quem tem Jesus tem coragem. Quem tem Jesus vence os obstáculos. Quem tem Jesus, aleluia, passa pela prova dando glória a Deus. Quem tem Jesus, aleluia, não tem tempo ruim. E Jesus encorajou essa mulher. João 8,32. Acredito que você deva conhecer esse texto aí. Ele é bastante conhecido, né? Glória a Deus. Mas eu vou colocar aqui, ó. E eu quero que você leia esse texto, até porque você precisa viver essa verdade, irmão. Quem vive a verdade tem Jesus ao teu favor. Eu gostaria que você repetisse comigo, amém? Quem vive esta verdade, quem vive esta verdade, tem Jesus ao teu favor. Quantos querem viver a verdade? Você precisa viver essa verdade, irmão. Porque se você vive a verdade de Deus, você tem Ele a teu favor. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Você vai ler aqui comigo no telão. 1, 2, 3. Mais uma vez. Ressurreição. Aleluia, é isso que você vai viver. É isso que você vai viver na tua vida. E as bênçãos do Senhor vai começar a te acompanhar. Aleluia, você vai viver o melhor do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, estamos encaminhando para o final. Aleluia. Mas ainda tem um tempinho aqui. Sexta lição que eu aprendo aqui. A confissão abre caminho para a cura. Nunca se esqueça disso, irmão. A confissão abre caminho para a cura. Coloca o verso 17 aí de João aí, Jonatas. Ainda no capítulo 4, amém? Glória a Deus. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus, dissesse bem. Esse é o 17? Ah, não. Perdão. Coloca aí, 1 a João. Primeiro a João 1. Glória a Deus. O que era deste princípio, e o que vimos com nossos olhos, e o que tememos contemplamos, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Verso 9. E se confessarem os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e os pecados nos purificar de toda a injustiça. Essa mulher, ela foi muito injustiçada pela vida que ela estava vivendo, né? Mas quando Jesus chega, ela recebe a cura instantaneamente. E nesta manhã também o Senhor, Ele vai te curar as suas emoções. Que nesta manhã, no momento da oração, você possa confessar para Ele, né? Até porque eu não quero saber da sua vida, porque Jesus já sabe da tua vida. E aquele que quer saber da tua vida, manda ele ficar quieto. Repreende ele, né? E agora vamos para a lição de número 7. Jesus conhece tudo, mas oferece a salvação de graça dele hoje. Verso 18, no capítulo 4 ainda. Glória a Deus. Porque tivesse,
18? Ah não, 18 não, melhor. Romanos 5:8, querido. Glória a Deus. Mas o Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida por cada um de nós, queridos. Ele padeceu na cruz do Calvário. O preço da salvação foi um preço muito caro. Hoje a salvação, ela é oferecida de graça para nós. Mas a salvação, ela tem um preço. E qual o preço, pastor? O preço da renúncia. Porque Deus, Ele ama o pecador, Ele só não ama o pecado. Mas o pecador, Ele ama de paixão. E Ele quer te salvar. E se estiver alguém aqui precisando de salvação, Ele está aqui para te libertar, para te transformar, para fazer você de uma pessoa nova. E que você vai viver um tempo novo na sua vida, como você nunca viveu em Cristo. Porque é Ele que estabelece o caminho. Todos nós, queridos, temos um destino. E o nosso destino é o céu. Estamos aqui nessa terra mais emprestados, sabe? Estamos aqui só de passagem. Porque Jesus tem um céu para nós. Efésios 2. Estamos aqui na última parte, amém? Efésios 2. Verso 8 a seguir, amém? Glória a Deus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? É dom de quem? Próximo. Você colocou o 8? Ah, tá. Agora é o 9, né? Pode ser, é o 9. Não vem das obras, para que não se glorie. Ou seja, queridos, não vem das obras. Não adianta eu ser uma pessoa que faço obras extraordinárias. Eu ajudo um, ajudo o outro, né? E isso não conta no reino do céu, sabe? Mas, e você também não pode se gloriar por aquilo que você faz. Até porque esse poder não pertence a você, pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós somos instrumentos deles para ser usados esta manhã. E o Senhor quer fazer você jorrar. O Senhor vai fazer você jorrar. Você vai jorrar a fonte da água viva esta manhã. Eu profetizo em nome de Jesus que esta água, aleluia, ela não vai faltar na sua vida. Assim como não faltou para esta mulher samaritana que estava ali naquele poço. Jesus, aleluia, é uma fonte inesgotável. Ele não para de jorrar. E só Jesus, queridos, é a fonte que nunca se esgota. E depois disso tudo que eu contei aqui para vocês, esta mulher, ela foi transformada de uma forma tão poderosa. Porque o que acontece, pastor, quando a água ela começa a transbordar e enche a minha vida? João 4,39 aí, Jonatas. Glória a Deus. Estamos no finalzinho, queridos. Glória a Deus. Depois a gente vai ter um louvor aí. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra daquela mulher que testificou e disse tudo quanto tem feito. Percebe-se que aí você já vê uma mulher transformada, uma mulher diferente. E quando você recebe essa água, sabe o que acontece com a gente? Dá vontade de falar. Cara, encontrei um Jesus ali, aquele cara foi fantástico na minha vida. Nossa, ele mudou a minha história. Eu me senti uma pessoa rejeitada. Eu me senti uma pessoa excluída da sociedade. Mas ele me trouxe para os braços dele. Ele me amou. Ainda antes que eu não estivesse aqui, ele me amou primeiro. Irmão, você sabia que antes que você existisse, Jesus te amou primeiro? Se você não sabia, fique sabendo agora. Que antes que você não existisse, Jesus já sabia da tua existência. E Ele te amou primeiro. Assim como o Senhor amou esta mulher. E
Com a atitude dessa mulher, ela leva, né? Ela ganha uma cidade, queridos. Percebe-se bem que Jesus evangelizou uma pessoa, e esta pessoa ganhou uma cidade. Você tem fé para isso? Diga assim: Jesus, eu sou um deles, que através do teu poder, da tua palavra, eu posso ganhar uma cidade. As palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser assim com você em nome de Jesus. Vai ser assim com você. Glória a Deus.